Refutação desta teoria. Em Gênesis 1:1, Deus não criou um universo perfeito e acabado, como advogam os adeptos da teoria do intervalo. Mas aqui Deus criou o princípio, que é o tempo, os céus, que é o espaço sideral, e a terra, que é a matéria, em estado bruto e em processo de formação. Só que, como vemos no contexto do versículo 2, a terra era sem forma e vazia, ou seja, ela não estava pronta ainda a ser habitada, nem tinha habitantes, pois era uma terra submersa e certamente parte dissolvida nas águas e em processo de formação, como já foi mencionado. E tal facto é tão marcante que vemos que Deus só fez surgir a porção seca dessa mesma terra, o que hoje são os continentes, no terceiro dia da criação, fazendo-a surgir à tona do abismo de águas que a envolvia, conforme a palavra de Deus que nos diz, Gênesis capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, nos diz: eles voluntariamente ignoram isto, que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Também a terra não tem bilhões nem sequer milhões de anos, mas sim pouco mais que 6.000 anos. E ainda que alguém insista em ser contencioso e querer no contrário, não o pode provar tomando por base, ou por ponto de partida, as Sagradas Escrituras. E chegamos a esta conclusão tendo em vista o seguinte: Adão foi o primeiro homem na terra, do qual todos descendem, conforme Atos capítulo 17 e versículo 26. De Adão até Abraão são 2.000 anos, conforme as genealogias cronológicas de Gênesis capítulo 5 e capítulo 11, confirmadas por Judas, meio-irmão de Jesus, em Judas capítulo 1, versículo 14. De Abraão até Cristo são 2.000 anos, e de Cristo até os dias de hoje são mais 2.000 anos, prefazendo um total de 6.000 anos. E por último, sabemos que Adão foi criado logo no princípio da criação, e não bilhões de anos depois, conforme Mateus capítulo 19, versículo 4, que nos diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Se pela infalível, inerrante e imutável palavra de Deus chegamos à conclusão de que a Terra tem milhares de anos, já pela ciência ninguém nunca pôde provar a idade da Terra, nem poderá fazê-lo, pois a idade da Terra é um assunto que se entende por fé e não pela ciência. Pois ninguém pôde cientificamente e com toda a certeza comprovar qualquer idade para a Terra, porque todos os métodos de datação, tanto os que nos dão uma Terra jovem de milhares de anos apenas, quanto os que nos dão uma Terra idosa de milhões ou até mesmo de bilhões de anos, partem de vários pressupostos que não podem ser provados pela ciência factual. E são eles: a constância das taxas, o conhecimento prévio ou a priori das condições iniciais e a não corrupção do sistema. Em primeiro lugar, nos dizem que as taxas são constantes, sejam elas de decaimento, de um elemento radiométrico noutro, de deposição ou outras. Mas, na realidade, ninguém nunca esteve presente desde o princípio da criação, excepto o próprio Deus, para que pudesse comprovar que as taxas de hoje sempre foram as mesmas no passado. Em segundo lugar, defendem que as condições originais eram conhecidas. Aqui, tomando o exemplo das datações radiométricas, eles partem do pressuposto que, na amostra inicial daquilo que estão medindo, não existia elementos filho. Ou as suas percentagens eram conhecidas, e esclareçamos como exemplo o seguinte: o elemento pai é o elemento químico radiométrico inicial que degenera noutro chamado elemento filho, com o passar do tempo. Por exemplo, o potássio se transformará em argão. Ora, ninguém conheceu as condições originais de vida na Terra e logo não pode provar essa pressuposição. Em terceiro lugar, dizem que tudo nesse processo decorreu dentro de um sistema fechado, ou seja, não houve manipulação nem corrupção do sistema e todo o processo decorreu dentro do próprio sistema, sem que se pudessem alterar os dados e as conclusões deles extraídos. Mas também aqui ninguém esteve presente como testemunha ocular de todo o processo, logo, esta pressuposição também é falsa. Bastava que apenas um destes três pressupostos estivesse incorreto para que toda a datação ou conclusão proveniente de qualquer método de datação estivesse errada e não servisse como prova para que se soubesse a realidade da Terra.
Nunca houve evolução, como podem advogar alguns cientistas, pois não podemos observar nada novo sendo criado na natureza. E além disso, todo o universo está regredindo e não evoluindo. Ou seja, quantitativamente, o universo é o mesmo, mas qualitativamente é inferior ao passado. Outro detalhe importante é que a formação das camadas rochosas sedimentares contendo fósseis não demora milhões de anos de lenta deposição sedimentária. Mas ela é um fenómeno relativamente rápido, que pode demorar dias ou até mesmo meses, mas nunca milhões de anos. Não existem fósseis formados através de processos extremamente lentos e graduais de deposição de sedimentos, mas para que um fóssil se forme, terá que haver uma morte rápida, um rápido sepultamento e uma forte compressão, pois, caso contrário, os restos de um animal ou planta apodrecem, são comidos por animais necrófagos e são destruídos por bactérias, ou seja, literalmente viram pó. E a Bíblia é bem enfática quando afirma, em Gênesis capítulo 3, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Finalmente, a coluna geológica de Charles Lyell é apenas uma conjectura mental, desfasada das evidências científicas, pois, em primeiro lugar, Lyell não usou nenhum método de datação ao atribuir datas às rochas, mas inventou-as. E o pai da invenção e das mentiras é o diabo, conforme João capítulo 8, versículo 44. Em segundo lugar, a coluna geológica na ordem certa não se encontra em parte alguma no mundo físico. Em terceiro lugar, esta coluna inteira, e não tendo nenhuma lacuna ou falta de camadas, não existe em parte alguma na crosta terrestre, pois na maioria dos casos faltam de 30% a 70% de camadas. Em quarto lugar, existem muitos fósseis fora de ordem e na camada errada, facto esse que destrói toda a ideia que esta coluna geológica propõe. Em quinto lugar, existem muitos fósseis poliestrato, como florestas inteiras arrancadas e depositadas, algumas até de cabeça para baixo, que atravessam várias camadas ao mesmo tempo, que também arrasam por completo esta teoria. Em sexto lugar, a inversão da camada, ou seja, a existência comprovada de rocha mais antiga por cima, como no caso dos Alpes suíços, é a prova inequívoca que se formou resultante de uma catástrofe, como o dilúvio, e não de uma forma lenta e gradual. Em sétimo lugar, a existência de camadas na vertical, no lugar de estarem na horizontal, também vem desfazer por completo a ideia de uma coluna geológica gradual e lenta, e sem catástrofes. A coluna geológica, tal como nos é ensinada nos livros de geografia, em escolas e faculdades e ainda difundida nos mídia, que nos diz ser uma prova para a formação de rochas e fósseis através de lentos processos de erosão e deposição de sedimentos, e sendo ela mesma o sumo exemplo para a antiguidade da Terra. Na realidade, prova ser um grande fiasco científico, pois os dados extraídos da geologia e paleontologia mais rapidamente provam que as rochas e os fósseis se formam rapidamente por catástrofes, como o dilúvio universal de Noé, do que defendem um uniformitarismo gradualista. Advogam também os defensores da teoria do intervalo da Terra que Deus criou os anjos entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2 e que Satanás seria o governante da Terra quando da sua criação. Mas será que isso pode ser provado pelas Escrituras? É certo que os anjos foram seres criados por Deus e, embora não sejam fornecidos detalhes acerca do relato da sua criação, queremos que foram feitos entre o primeiro e o segundo dia da criação e não na suposta lacuna. Nos diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E em Lucas capítulo 2, versículo 13. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo... E em Neemias, capítulo 9, versículo 6, nos diz: Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Em Salmos 148, versículo 1, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. E no versículo 2, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Aqui vemos pela Bíblia que primeiro Deus fez o céu dos céus, a habitação de Deus, e também o segundo céu, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E só depois todo o seu exército,
ou seja, os anjos para neles habitar. Ora, se os anjos pertencem aos céus, pois são os exércitos dos céus, ou os exércitos celestiais, e sabendo nós que os céus foram criados no primeiro dia da criação, chegámos à conclusão que os anjos foram criados ou no primeiro dia da criação, após a feitura dos céus, que são a sua habitação, ou até mesmo no segundo dia, pois no terceiro dia da criação, e antes mesmo que fossem lançados os fundamentos da terra, já os anjos eram criados e assistiam à fundação da terra seca, conforme Jó, capítulo 38, do versículo 4 ao versículo 7. Lucifer, o filho da manhã, foi criado num determinado dia da criação, conforme Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 e versículo 15. Pois, diz o versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, nos diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Ora, tudo aí inclui certamente os anjos, pois em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, nos diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E em Hebreus capítulo 1, versículo 14 nos diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui vemos que se os anjos foram criados no intuito de servir ao homem feito no 6º dia da criação, nunca os anjos poderiam ter sido criados bilhões ou até mesmo milhões de anos antes do homem, pois isso não teria nexo. Seria Satanás o príncipe do mundo criado? Não. Satanás não é o príncipe do mundo criado, mas sim Adão. E também poderemos verificar que quando Deus fez a terra, ele não a deu aos anjos, mas sim aos filhos dos homens, pois os anjos são os exércitos celestiais, e a sua habitação é nos céus, conforme Neemias 9.6, Salmo 148, versículo 1 e versículo 2, e Lucas capítulo 2, versículo 13. Ao passo que ao homem foi dado o domínio sobre toda a terra. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nos diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E no versículo 28 nos diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. No Salmo 115, versículo 16, nos diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Em Salmo 8, versículo 4, nos diz, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. No versículo 5, pois um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E no versículo 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Vemos aqui no Salmo 8 que, embora os anjos sejam maiores em poder que os homens, todavia foi ao homem que Deus sujeitou toda a sua criação. Alguns contra-argumentam que Satanás é visto no Novo Testamento como o príncipe deste mundo e que na tentação, em Mateus capítulo 4, Satanás ofereceu os reinos do mundo e a sua glória a Jesus. Mas se esquecem que Satanás é apenas o príncipe do mundo caído e imperfeito, e não do mundo criado e perfeito por Deus. E que ele apenas ofereceu as vanglórias e honrarias humanas de uma sociedade caída, incrédula e perversa, e não o universo criado. Pois nos diz o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E no Salmo 110, versículo 1, nos diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te aqui à minha destra até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Logo, Satanás nunca poderia estar oferecendo a Jesus aquilo que não era dele. Aliás, esse facto está bem presente nas advertências do apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, acerca de não amarmos o mundo, ou seja, o sistema de vida ímpio e afastado de Deus, e não a própria criação de Deus. Vemos que no mundo criado por Deus, Adão foi colocado como seu representante e governador, e não Lucifer.
até ao dia em que pecou e foi expulso do Éden. Nesse mesmo dia, Adão perdeu o domínio sobre a muito boa criação, isto é, terra, e passou a ser dominado pelo pecado. E Satanás passou a dominar este novo mundo caído, ou maldita terra. E daí a expressão em 1 João capítulo 5, versículo 19, declarando que o mundo inteiro está no maligno. Muitos poderão perguntar, se Lucifer caiu antes do pecado de Adão, por que razão as suas consequências, como a maldição e a morte, só se fizeram sentir após a queda de Adão? E a resposta é precisamente esta. A terra era muito boa e perfeita, mas estava sujeita a Adão e não ao anjo. Logo, quando Adão pecou e morreu espiritualmente, a terra que era perfeita e boa também se tornou imperfeita e má. E começou a morrer. E este facto está bem presente nestes trechos bíblicos. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Vejam que diz que maldita é a terra por causa de ti, ou seja, por causa de Adão e não por causa de Lucifer. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E vejam agora as consequências. No versículo 18. Coisas que não existiam antes do pecado de Adão. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E em Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos capítulo 8, versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, ou seja, Adão. E em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, nos diz o texto: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 nos diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E no versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Concluímos, pois, que colocar a morte, a dor, o sofrimento, a doença, o envelhecimento, a matança e a extinção de espécies, animais ou vegetais, antes de Adão, baseados na teoria do intervalo da Terra, é defender um ensino herético, contradizer as Sagradas Escrituras e trocar a verdade de Deus pela mentira de homens como Chalmers. Os adeptos da teoria do intervalo também nos dizem que Deus se utilizou da evolução para criar. Mas o conceito de que Deus teria-se utilizado da evolução para criar o que quer que fosse nos dá um conceito deísta do universo, no qual Deus deu apenas o pontapé de saída no universo, deixando ele mesmo evoluir por si só. Ora, este conceito faz com que Deus seja um Deus distante, impotente e não um Deus pessoal, com o qual possamos ter intimidade. Para além disso, se Deus tivesse usado a evolução para criar e deixasse a própria natureza progredir ou se manter por si mesma, não seria um todo-poderoso Deus que sustenta a sua própria criação. Mas a palavra de Deus nos diz, em João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Em resposta à afirmação que os chamados hominídeos ou homens macacos foram feitos por Deus, devo dizer o seguinte: nunca existiu, nem existirá qualquer prova que tais seres existiram. E isto porque, pela Bíblia, somos informados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, e de um só fez todas as raças de homens, ou seja, de Adão, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E em Lucas, capítulo 3, versículo 38, esclarece que o primeiro homem, Adão, descende diretamente de Deus e que na sua descendência veio o Messias. E, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8, Deus chama filhos de Adão a todos os povos. E ainda nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante.
Logo, antes de Adão, não havia nenhum homem, ou meio símio. Isso tudo são invencionices de homens privados de entendimento e cegos quanto à sua real condição pecadora e mortal. A Bíblia nos informa que o homem não está evoluindo, pois cada espécie só pode produzir seres da mesma espécie. E o homem só gera homem à sua imagem e não qualquer outro ser. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 24, nos diz: E disse Deus, produz à terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e pôs-lhe o nome de Sete. Vamos analisar agora algumas das supostas evidências científicas para a existência dos tais elos perdidos da evolução, ou seja, dos homens macaco. O homem de Piltdown é uma fraude elaborada com um crânio humano e mandíbula de orangotango. Os dentes foram inseridos artificialmente. Os evolucionistas banharam esta amostra em dicromato de potássio para lhe dar uma aparência de idade. Esta fraude foi ensinada como verdade por mais de 40 anos. O homem de Nebraska é uma fraude feita com um dente e com um único dente. Os artistas pintaram um homem macaco e uma mulher macaca, baseados nessa pobre descoberta. Mais tarde se descobriu que o dente nem humano nem de macaco era, mas sim de porco, o pecari, que se achava estar extinto na época. O australopiteco Lord Solly Zuckerman, um dos mais competentes anatomistas da Inglaterra, juntamente com a sua equipe, concluiu que se estava perante um verdadeiro macaco. O seu discípulo Charles Oxnard, professor de anatomia nos Estados Unidos e na Austrália, confirmou que não se tratava de um ancestral do ser humano. Lucy, por exemplo, é vista por muitos como um chimpanzé com 1 metro de cauda. O homem de Neandertal possuía uma capacidade craniana 13% superior ao homem atual. Facto esse que desmente por si só a teoria que o homem pudesse de alguma forma ter evoluído. Já em 1872, Virchow, provavelmente o maior biologista da época, sustentava que as peculiaridades do homem de Neandertal não se deviam a qualquer posição especial na linhagem humana, mas sim a um grave caso de raquitismo. O homem de Cro-Magnon. Foram encontrados esqueletos completos do homem de Cro-Magnon e a sua capacidade craniana também é maior que a do homem atual. O Dr. Duane T. Gish, professor de Ciências Naturais e Apologética, afirma que se o homem de Cro-Magnon existisse atualmente e percorresse nossas ruas vestido como nós, passaria completamente despercebido. Concluímos, portanto, que os hominídeos ou eram 100% macacos, ou eram 100% fraudes evolucionistas, ou eram 100% homens. Logo, a existência de seres pré-adamitas parecidos com os homens é pura ilusão e demência teológica de homens que procuram misturar as ideias pré-concebidas de evolução com a pura palavra de Deus. Os adeptos da teoria do intervalo também advogam que a queda de Lucifer se deu entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Mas a queda de Satanás não foi certamente antes do 6º dia da criação, pois nos diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Logo, a rebelião motivada pelo orgulho e inveja e ciúme do querubim, gerando a morte espiritual de 1/3 dos anjos de Deus, tinha tudo menos a bondade inclusa nela. Deus não iria chamar Satanás e os demónios como seres muito bons, se eles já tivessem caído do seu estado natural de graça e perfeição. Lúcifer era perfeito desde o dia da sua criação e logo faria parte dessa muito boa criação de Deus, conforme Ezequiel capítulo 28, versículo 15. No versículo 13 do mesmo capítulo nos diz que ele esteve no Éden, ainda em estado de perfeição, e como o Éden só fora feito no 6º dia da criação, fica provado que sua queda nunca se deu antes do 6º dia, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 8, que diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Alguns adeptos do intervalo dizem que Satanás estava num Éden celestial, em Ezequiel capítulo 28, e que não seria o mesmo Éden de Gênesis capítulo 2, alegando que havia lá pedras preciosas que não são mencionadas em Gênesis capítulo 2. Mas mais uma vez aqui entra um argumento falacioso, pois também em Gênesis capítulo 2, em relação à criação do homem, nos dá
detalhes sobre a criação que não vêm mencionados em Gênesis capítulo 1. Logo, não seria de estranhar que Ezequiel capítulo 28 seja um complemento da descrição do Jardim do Éden feita em Gênesis capítulo 2, pois existem elementos comuns a ambas as descrições. O Éden de Ezequiel capítulo 28 é visto como o Jardim de Deus, no versículo 13. E se era jardim, teria certamente árvores e plantas, pois não existe jardim que não as tenha. E fala-nos ainda da sardónica, confirmando o relato de Gênesis capítulo 2, versículo 12. Sabemos ainda que Satanás não caiu no 7º dia da criação, pois nos diz Deus acerca dele, em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Sabemos que os anjos não são anteriores à semana da criação, nem a transcendem, mas sim, certamente estão inclusos nela. E Deus não iria referir-se a toda a criação como muito boa, existindo já nela o pecado, a morte e a maldição. Nem ainda iria santificar e abençoar o dia de sábado, tendo já o pecado e a rebelião entrado nele. Por isso a queda de Satanás se deu antes da queda de Adão, porém após o 7º dia da criação. A queda de Lucifer nunca se poderia ter dado antes da semana dos 6 dias da criação. E isto porque Satanás dizia: subirei ao céu e lá exaltarei o meu trono, conforme Isaías capítulo 14, versículo 13, referindo-se ao 3º céu onde se encontrava o trono de Deus. Ora, se Satanás faz parte dos exércitos celestiais, conforme Neemias 9,6 e Salmo 148, versículo 2, e se o 2º céu só foi feito no 1º dia da criação, está provado que ele caiu após a criação dos céus, o 2º ao estrelar e o 3º, que é a habitação de Deus, que foram feitos no 1º dia da criação. A queda de Lucifer também não se poderia nunca ter dado entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2, pois a Bíblia fala que Lucifer era perfeito desde o dia da sua criação, até que se achou nele a iniquidade, conforme Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. E sabemos certamente foi algures entre o 1º e o 2º dia da criação que ele foi criado. E antes que Deus fundasse a terra seca no 3º dia da criação, conforme Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7, que diz: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Salmo 24, versículo 2, nos diz: Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E no Salmo 104, versículo 5, nos diz: Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 9, nos diz: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E no versículo 10, E chamou Deus à porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Sabemos que a queda de Lucifer se deu através do seu orgulho, e também pela inveja do homem. Pois diz a palavra de Deus em Isaías 14,14: Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ora, sabemos que não foi nenhum anjo ou querubim que fora feito à imagem conforme a semelhança de Deus, mas sim o homem recém-criado no 6º dia da criação, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Logo, nunca poderia o querubim ter caído antes desse dia. Uma das versões da teoria do intervalo atribui a origem dos demónios aos espíritos desencarnados dos pré-adamitas. Ora, segundo as Sagradas Escrituras, os demónios tiveram a sua origem na terça parte dos anjos que se rebelaram e caíram junto com Lucifer, e portanto não se originaram em nenhuma suposta espécie subhumana. Assim os anjos se transformaram em demónios, eram eleitos, passaram a caídos, e de espíritos ministradores passaram a espíritos imundos, conforme 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 9, Lucas capítulo 10, versículo 18, Hebreus capítulo 1, versículo 14, Mateus capítulo 9, versículo 34 e, por último, Marcos capítulo 5, versículo 13. Esta teoria acerca da origem dos demónios, que nos diz serem resultantes dos espíritos desencarnados de pré-adamitas, é um completo absurdo teológico, porque não existem na realidade homens antes de Adão, e porque contradiz as Sagradas Escrituras, é sem dúvida uma teoria espírita e influenciada pelo pai da mentira, que é o próprio diabo.
Ora, conforme já foi provado, não existe também nada nas Sagradas Escrituras mencionando ou sequer sugerindo um dilúvio universal de Lucifer, em que Deus supostamente teria devastado toda a terra como juízo pelo pecado do querubim. Mas existem 3 capítulos inteiros dedicados ao dilúvio universal de Noé, em Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 8. Dilúvio esse que arrasou toda a superfície terrestre e que inclusivamente vem confirmado como um relato literal pelo próprio Jesus e pelo apóstolo Pedro em Lucas capítulo 17, versículo 27 e em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5 e capítulo 3, versículo 6. Se esse dilúvio de Lucifer fosse verdadeiro e tão importante para a geologia moderna como advogam os seus defensores, por que razão ele não vem mencionado nas Sagradas Escrituras? Este dilúvio de Lucifer destruiria as bases do uniformitarismo, que não admite catástrofes em processos geológicos, e pelo qual se elaborou a teoria do intervalo da Terra. E entraria em contradição com a verdadeira ciência, pois, segundo os proponentes da teoria, o dilúvio universal de Lucifer não deixou sobreviventes nas espécies atuais. Contudo, existem no registro fóssil espécies em tudo idênticas às que ainda hoje existem. Como veremos mais adiante, também não existe base gramatical para que se traduza ou entenda a palavra era nas nossas Bíblias com a expressão se tornou. Segundo os intervalistas, houve 2 criações distintas. A primeira, destruída por Deus, no dilúvio de Lucifer, e a segunda, de Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 31. Mas não existe em parte nenhuma das Escrituras o relato de 2 criações distintas e separadas no tempo por longos períodos de milhões ou de bilhões de anos. Até porque ainda estamos nos primeiros céus e a primeira terra que serão destruídos com o fogo no futuro. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 nos diz o seguinte: Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. No versículo 10: Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. E no versículo 11, havendo depois de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. No versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. E no versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E João teve a visão futura desses factos que irão acontecer. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.